Olá, tudo bem? A paz do Senhor esteja com você. Eu sou o Wilson dos Santos, evangelista, e seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Nós vamos, neste momento, estudar a Palavra de Deus. O assunto é a verdade sobre o Espírito Santo. Para isso nós vamos orar e logo em seguida entraremos nesse estudo. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença e queremos aprender mais de Ti, da Tua Santa Palavra. Que esta Santa Palavra esteja nos edificando cada dia, nos confortando, nos orientando no caminho que devemos andar. Pedimos o poder deste mesmo Espírito que nós vamos tratar nesse momento, que é o Espírito Santo, para a nossa vida espiritual. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A verdade sobre o Espírito Santo. Algumas pessoas leem a Bíblia de maneira superficial, usando hermenêutica refutável. Pega um texto aqui, outro ali, fora do contexto, é claro, e assim forma uma crença. Mas nós vamos aprender agora de uma maneira correta sobre o Espírito Santo. Então nós vamos aprender de uma forma que você vai entender, é claro, simples. Vou usar aqui uma linguagem simples, do dia a dia, pegando o texto, combinando um texto com o outro, e nós vamos chegar ao conhecimento do Espírito Santo. Jesus prometeu aos seus discípulos que após a sua ida para os céus, ele lhes enviaria o Espírito Santo da parte do Pai, para ficar sempre com eles. João 14, versículo 16. Lá Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Lá em João 16, 7, porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Vocês notaram aqui que a passagem é idêntica? João 14, 16 com João 16, versículo 7. O envio do Espírito Santo dependeria de Jesus ir ao céu. Quando ele subisse para o céu, ele enviaria o Espírito Santo da parte do Pai, para que estivesse com os discípulos nos momentos de tristeza, porque eles iam sentir muita falta do Mestre. Mas ali, enviando o Espírito Santo, certamente o Espírito Santo os confortariam, né? E eles, então, teriam força para continuar o mesmo trabalho que Jesus havia iniciado. Para os discípulos de Jesus foi uma promessa confortadora. E ela se cumpriu realmente no dia de Pentecoste, festa dos judeus. Eles receberam o Espírito Santo ali, quando eles estavam reunidos, né, num só lugar. Então veio o Espírito Santo e os capacitou para a missão que Deus tinha para todos eles ali, que era de pregar o Evangelho a todas as pessoas, né? Vamos entender o texto. Quem é o Espírito Santo? E a resposta saberemos, né, na própria palavra de Deus. Agora, se você diz confortador, você acertou. Porque, na verdade, o Espírito Santo, Jesus enviou para o conforto dos discípulos.
e para o nosso também. Nós que estamos aqui ouvindo e aprendendo, é claro, a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos orienta a cada dia. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Ninguém pode crescer na fé em Jesus sem que haja o poder ajudador do Espírito Santo. Então, as pessoas aceitam a mensagem do Evangelho por meio do Espírito Santo e crescem também na vida espiritual, porque o Espírito Santo dá um poder para que assim seja. Então, exatamente, se você respondeu que o Espírito Santo é o confortador, tudo bem, você acertou. Porque ele é mesmo o consolador, o confortador. E assim podemos tomar posse das promessas que Jesus ofereceu aos seus discípulos, de tê-lo conosco sempre também na nossa vida. É claro que nós precisamos muito da ajuda do Espírito de Deus, né, para termos sabedoria, termos entendimento daquilo que Deus nos oferece. Então nós precisamos entender a mensagem dos altos céus. É só por meio do Espírito Santo que podemos entender aquilo que Deus quer revelar para nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não acredita que existe o Espírito Santo. Se a pessoa não acredita que existe o Espírito Santo, então ele não consegue, ele não pode receber o Espírito, porque o Espírito é dado para aqueles que creem em Jesus. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. João 14, versículo 17. Veja bem, queridos, o Espírito Santo é dado para aqueles que querem conhecê-lo, desejam saber quem é o Espírito Santo, mas para aqueles que refutam, né, aqueles que refutam a presença do Espírito Santo na vida deles, dizendo que ele não existe, então essa pessoa não vai mesmo conhecê-lo. As pessoas que duvidam da existência dele vai ficar mesmo na escuridão total quanto ao conhecimento do Espírito de Deus. Existem pessoas que negam que ele seja um ser pessoal. Para muitas ele é impessoal. Alguns ensinam que é uma energia ou um vento. Esses ensinadores raciocinam da seguinte forma, que se a palavra Espírito do Antigo Testamento é Ruach, e no Novo Testamento é pneuma, em grego, né? Lá no Ruach é hebraico, né? No Velho Testamento. E no Novo Testamento é pneuma, é escrito, é um conceito grego, que a Bíblia foi traduzida em grego, né? Do hebraico passou para o grego. Essa interpretação para o Espírito, Espírito Santo, ela não é correta, porque esses conceitos aí é para o homem, o espírito do homem. O espírito do homem é o pneuma, em grego, e em hebraico é ruach. É o espírito do homem. Quando Deus se trata aqui do espírito do homem, esses termos aqui usados aqui, que eu acabei de dizer. Agora, o Espírito Santo, esse termo não é usado para ele. Porque não é, porque para o homem é o ar mesmo, o Espírito ali é o fôlego de vida. Eu tenho até um vídeo falando sobre o fôlego de vida, né? Aí sobre a alma é imortal, então vocês podem conferir lá que vocês vão ver. Trata-se do espírito do homem, né? A alma, né? O espírito e a alma que nós tratamos naquele vídeo. Aqui nós vamos tratar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Espírito dele não é semelhante ao Espírito do homem, o Espírito do homem. Ora, isso não é correto, de acordo com o bom raciocínio bíblico.
interpretar dessa forma. Esse entendimento não resiste a um amplo exame das Escrituras. Por que eu digo isso? Porque Jesus falou do Espírito Santo como ele, semelhante a ele, né? Jesus não é uma força ou uma energia ou uma coisa semelhante, né? Mas uma pessoa. Jesus foi uma pessoa e é até hoje uma pessoa divina. Ele faz parte da divindade. Ele é um ser divino. Ele não é um ser impessoal, assim como o Espírito Santo também não é. Em Mateus 28, 19, lá Jesus diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto, dá para notar, o Espírito Santo atua no batismo. Em seu nome, as pessoas são batizadas no nome do Espírito Santo. É uma prova que ele existe. Alguns dizem que o Espírito Santo não existe, aqui está uma prova irrefutável que ele existe. No batismo de Jesus, ele se manifestou representado por uma pomba, lá em Mateus 3,16, né? Ali é dito por Mateus, né? o evangelista, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, está entendendo? E viu o Espírito de Deus descendo, como pomba e vindo sobre ele. Então aí é uma prova que o Espírito Santo, ele não é uma força. Ali mostra que o Espírito Santo foi representado por uma pomba. Isso não quer dizer que ele seja uma pomba. Foi apenas uma representação, né? O Espírito Santo pode se representar por diversas coisas. Pode ser representado por um vento, né? No caso lá de Atos, né? Ali foi o que foi apresentado como um vento ali, um vento que encheu toda a casa, e as pessoas que estavam ali foram cheias do poder do Espírito Santo ali, receberam o Espírito Santo ali, naquele momento ali, na festa de Pentecostes, no dia de festa de Pentecostes. Mas o Espírito Santo, ele aqui é apresentado como uma pomba. Ele tem poder para ser representado do jeito que ele quer ser representado. Mas isso não tira a sua identidade pessoal. Estou dizendo, ele é um ser pessoal. É um ser pessoal, não impessoal. E aqui nós, através aqui dos estudos, nós vamos ver e vocês vão entender que eu tenho razão para dizer isso, porque eu estou baseado nas Escrituras. Quando eu falo dentro das Escrituras, então eu tenho autoridade para falar isso. Deus me dá essa autoridade porque eu estou falando a verdade. Eu não estou aqui tentando refutar uma verdade que ela é real. Não tem como se esconder uma coisa que é real. É claro como a luz do sol. Não tem como você tampar a luz do sol quando ele se manifesta ao meio-dia. Você pode até se esconder em algum lugar dessa luz, mas essa luz vai existir ali. Ela vai estar sempre brilhando ali. Você está entendendo? Então, é real a presença do Espírito Santo. Ele é real, não é uma anedota contada por historiadores, não. O Espírito Santo realmente faz parte da divindade. Ele é real. E sendo real, é uma pessoa. Dessa forma aí, o Espírito Santo então conduziu os primeiros evangelistas a pregar o Evangelho, ensinou eles a pregar o Evangelho, convocou homens para pregar em determinado lugar. Tudo foi convocado pelo Espírito Santo. Uma força não pode fazer isso, convocar ninguém.
pode ensinar ninguém a falar as coisas. A força, você sente a força, mas ela não vai te dizer para você assim, olha, você ali chama fulano para pregar. Essa força não vai, falar, não vai dizer isso para você. Então, a prova é que a Bíblia, ela estudada dessa forma, certamente a pessoa vai entender corretamente a pessoa do Espírito Santo aqui relacionado. O próprio Jesus, igualmente, falou dele como sendo uma pessoa. O próprio Jesus, em João 16,14, você vai ver lá em 16,14, diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha, como é que uma força vai receber de Jesus alguma coisa e anunciar aquilo? Ou um vento vai chegar perto de Jesus e dizer assim, Senhor, me dê a mensagem para eu passar para as pessoas. Isso não vai acontecer. Então, é a prova que essa ideia do Espírito Santo ser uma força ou ser um vento, ela pode ser descartada, porque ela não tem embasamento bíblico, tá entendendo? Ela não tem, não há prova na Bíblia que ele seja isso, que seja uma força, apesar dele ter força, ter poder, pode se manifestar do jeito que ele quiser, ele pode fazer isso, mas ele é uma pessoa. Jesus, como pessoa, ele realizou muitos milagres. Ele andou sobre as águas, depois da ressurreição, as portas estavam fechadas, ele atravessou de um lado para outro, mas os discípulos conheceram ele, que era uma pessoa. Ele não era algo invisível, uma coisa impalpável, não, ele era uma pessoa. E estava entre eles ali. Então, eles foram testemunha disso. Como a Bíblia ensina, o Espírito Santo, ele é uma pessoa normal, mas uma pessoa divina, não como homem. Porque o homem ele tem pecado, ele tem suas imperfeições, mas o Espírito Santo não. É uma pessoa divina, ele não tem imperfeição nenhuma, mas ele tem forma, entendeu? É como o ser humano tem a sua forma, sua aparência, tudo assim, o Espírito Santo também. Ele fala, ele convence, ele sente tristeza, ele tem suas emoções, como Jesus também aqui na terra ele teve emoções e continua tendo lá no céu também, quando as pessoas não seguem as suas orientações, ele fica muito triste. Deus também, sendo espírito, né? Deus é espírito, mas ele tem forma de pessoa. Ele não é uma energia, não é uma força, não é algo assim que ninguém pode ver. Na verdade, se ele se deixar ver, as pessoas podem ver. Por que nós não podemos ver Deus? Por causa do pecado. Mas é prometido lá no Apocalipse que todos estarão na presença de Deus. Então certamente vão vê-lo, porque estarão na presença dele. Então é uma prova irrefutável que as pessoas sim poderão ver a Deus. Como o pecado não deixa, nós vemos a Deus aqui por meio da fé. Nós sabemos que ele existe por meio da fé. E quem faz a gente ver isso? É o Espírito Santo. Nos convence que existe um ser superior, um ser que nos ama, um ser que cuida de nós, é por meio do Espírito Santo. Se ele não existisse, nós não saberíamos de nada a respeito de Deus. E nem Jesus também viria à Terra também, porque ele foi gerado por meio do Espírito Santo. Maria gerou Jesus por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem uma participação muito grande na criação da Terra, porque o Espírito Santo estava lá no princípio, né, movendo as águas, e estava também, né, no nascimento de Jesus, porque foi ele que gerou Jesus, e no batismo também estava ele presente. Então, é uma prova que exatamente isso que eu estou dizendo, irrefutável, que Jesus, que o Espírito Santo não exista. Isso é irrefutável. Não tem como você refutar isso, porque
é a base de tudo, tê-lo na nossa vida. Se você não é convencido pelo poder do Espírito Santo, você não vai de maneira nenhuma aceitar o que eu estou falando para você nesse momento aqui. Então o Espírito Santo usa minhas palavras para falar para você. Aí que, se eu falar alguma coisa errada, ele vai me corrigir. Eu falo, não, você falou errado, coisa não é dessa forma. Então, de alguma forma, vai revelar para mim que eu não estou agindo certo, corretamente, como deveria ser. Né? O Espírito Santo, ele tem personalidade. Gênesis 6,3, né? Lá diz assim, ó, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. É ele que age nos seres humanos, vejam bem, tentando convencê-los a abandonar os maus caminhos. Uma força ou vento jamais poderá fazer isso. Qual força ou vento vai chegar para uma pessoa e convencer que ele está errado? Não existe isso. Então, quem ensina assim vai ter que estudar mais a palavra de Deus, examinar mais com carinho para chegar ao verdadeiro entendimento do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. É claro que muitas coisas relacionadas ao Espírito Santo é mistério. Não cabe ao homem descobrir aquilo que não foi revelado. Aquilo que não foi revelado não é para o nosso entendimento, pertence a Deus. Então, aquilo que ele revelou é para o nosso ensino. Então, existe sim mistério em torno da divindade, que nós não entendemos. Mas aquilo que foi revelado através da palavra de Deus é para nós. Não precisamos inventar aí alguma desculpa para desacreditar sobre esse ensino do Espírito Santo, que existe o Espírito Santo. Então, não precisamos inventar nada sobre isso, porque, na verdade, a Bíblia está cheia de textos comprovando a presença do Espírito Santo na vida de muitos no passado, dos profetas. Os profetas foram inspirados pelo poder do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, homens falaram a respeito de Deus para os reis, tentando convencê-los do pecado ali, da rebelião contra Deus. Então a Bíblia está cheia disso aí. Então não tem como alguém dizer que não existe o Espírito Santo. E também dizer que ele não é pessoal. Não tem como alguém dizer que não. Veja bem, ele ensina, Lucas 12, versículo 12. Lá o próprio Lucas, né, que não era judeu, ele era estrangeiro, descendência grega, né? Ele diz assim, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Olha bem, se ele nos ensina, ele é o professor. As coisas que devemos falar. Então, ele pode falar. O Espírito Santo pode falar. Se ele ensina, ele pode falar. Ah, mas você pode dizer assim, mas a natureza nos ensina e ela não fala. Sim, mas ela ensina através das suas manifestações, através do vento, através, por exemplo, um afro se abrindo, desabrochando, né? As águas do mar se movimentando. Então aquilo ali nos mostra, sim, que a natureza, ela foi criada para nos impressionar mesmo, e também ser de utilidade para nós, para o nosso bem. Então, isso tudo bem, você pode sentir a natureza te ensinando dessa forma, mas aqui é diferente. Aqui ele ensina o caminho da verdade, ele mostra quem é Jesus, ele mostra o dever de nós para com Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Então é diferente.
A natureza, ela não vai jamais falar para você, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Não. Vai dizer para você, se uma flor vai dizer para você assim, ó, assim, você precisa guardar a lei de Deus. Não, não vai falar isso para você. Mas você vai sentir a sua fragrância, o cheiro de cada flor. Ela vai tornar a sua vida mais alegre, né? Quando você olha para o mar, você vai ver a beleza do mar. Aquilo tudo é uma terapia para a nossa vida, né? Então isso é muito bom, a gente olhar a natureza. Mas a natureza, ela não é Deus. Ela é criada por Deus, por meio da atuação do Espírito Santo, mas ela não é Deus. Isso precisa ficar claro na mente de cada um de nós. E lá em João 16:8, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem o texto aqui, perceba bem o texto aqui. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como uma força vai fazer isso? Convencer uma pessoa que ele está pecando? Não vai, né? E da justiça. Quanto nós precisamos de coisas corretas, né? De pessoas agindo de forma correta. A pessoa que tem uns que não cumprem as leis, né? Então, torce as leis, mas o Espírito Santo é que convence a pessoa da justiça, da coisa certa. Você vai fazer as coisas corretas, vai buscar andar nos caminhos de Deus, né? Isso é justiça. Do pecado, porque o pecado é desobediência a Deus. Pessoas que quebram a lei de Deus, violam os mandamentos de Deus, estão cometendo pecado. E do juízo, porque sabemos que todos nós vamos ter que dar conta a Deus daquilo que nós fazemos. E isso o Espírito Santo nos convence, dizendo para nós, ó, você precisa viver uma forma correta, guardando os mandamentos de Deus, para você, quando você se apresentar diante do juízo, você seja absolvido do juízo. Então é dessa forma aí. Ele dirige a igreja, né? Ele dirige a igreja, Atos 3, versículo 2, e lá podemos até ler, quem acompanha pela Bíblia vai entender, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja bem, se o Espírito Santo falou aqui, então ele é uma pessoa. Veja bem o que ele está dizendo aqui, ó. Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Se o Espírito Santo chamou eles para fazer essa obra. Então, o Espírito Santo queria que essas pessoas atuassem na obra. Então, o Espírito Santo chamou. Então, só uma pessoa tem essa característica, né, de falar com alguém, falar assim, olha, fulano, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então o Espírito Santo tem toda essa liberdade para fazê-lo, porque ele fala, ele conduz as pessoas, ensinando as pessoas a dirigir a igreja, a forma correta de dirigir a igreja, para a organização da igreja. Ali chamou então, ali Barnabé, disse ali para aquelas pessoas ali que estão na direção, o discípulo, né? Que apartasse para ele Barnabé e Saulo, para a obra missionária. E eles foram escolhidos, né? Para fazer o trabalho de Deus ali. Para os gentios, né? Para os estrangeiros. Lá em Romanos 8, 26, lá diz assim, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí está outra prova que o Espírito Santo ele tem sentimento. Quando
as pessoas estão orando, pedindo a Deus algo, o Espírito Santo vai interceder por ele diante de Deus, porque nós não sabemos falar corretamente. As nossas palavras, elas são imperfeitas, mas ele muda as nossas palavras para que essas palavras sejam apresentadas diante de Deus, da forma correta. Mas aquilo que nós pedimos, ele vai levar na íntegra aquilo que nós pedimos. E Deus que vai decidir se vai dar ou não aquilo que nós pedimos, segundo a vontade dele, né? É claro. Outra coisa que o Espírito Santo faz também, ele inspira. Lá em 2 São Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: homens e mulheres falaram e escreveram movidos pelo poder do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspira as pessoas para falar, para cantar, inspira. Cantar aquilo que seja espiritual, é claro, porque o que existe de música aí, imorais espalhados por toda parte, não está escrito em lugar nenhum. Então o Espírito Santo, ele inspira as pessoas a agir de forma correta, né? O trabalho do Espírito Santo é espiritual, ele jamais ele vai desencaminhar ninguém para um caminho errôneo, errado, não. O Espírito é dado para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, da forma correta. As Escrituras apresentam o Espírito Santo como Deus. Tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo seja Deus, mas na verdade, quando no episódio que aconteceu com Ananias e Safira, todos os estudantes da Bíblia sabem disso, né? Ele mostrou a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo. Ele estava mentindo não aos homens, mas a Deus. Quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Agora, por que eu digo isso? Porque o Ananias tinha prometido para Deus que venderia a sua propriedade e daria o dinheiro para a obra de Deus. Ele mesmo que se dispôs a fazer isso. Os apóstolos não pediram nada dele, de Ananias, mas ele fez um voto a Deus. E depois que ele fez esse voto a Deus, ele desistiu do voto. Aliás, ele não desistiu por completo, ele levou uma parte do dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos, entregou aos apóstolos. Só que ele tinha prometido tudo, dar tudo para Deus. Mas ele não precisaria ter feito esse voto. Que Deus não jamais vai falar para você que está me ouvindo aí, que você é obrigado a fazer um voto. Não. Mas se você fizer um voto para Deus, você é preciso cumprir, porque Deus, ele quer que você cumpra o voto, porque você prometeu, você vai ter que cumprir. Está entendendo? E Ananias prometeu a Deus de dar tudo, sem que ninguém pedisse nada para ele. Ele mesmo, pela emoção, ele foi e falou assim: eu vou vender minha propriedade, vou entregar para vocês e vocês vão trabalhar na obra de Deus, para a obra de Deus. E ele desistiu dessa ideia. Vendeu e não deu tudo, deu só uma parte. E agora, apresentando a parte que ele tinha dado, o Pedro disse para ele assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? Se você não tivesse guardado a propriedade, ela não seria sua. Ninguém está obrigando você a vender. Ninguém disse para você vender. Você fez porque você quis. E, entretanto, você mentiu. Você disse que é uma coisa e é outra. E você vendeu por tanto e disse que vendeu por outro. E a mulher dele também confirmou logo que ele caiu morto ali, fulminado por causa dessa mentira, aos pés dos apóstolos ali. Veio a mulher também confirmando a mesma mentira, falando: não, ele vendeu por tanto. Pedro falou assim: olha, teu marido disse que é por tanto,
você confirma que é pelo mesmo valor, então as pessoas que levaram o teu marido vai levar você também para ser sepultado, porque você está mentindo. Ele ama o pecador, mas não ama a mentira. Deus, isso tem que ficar claro. Deus jamais ama a mentira, o pecado, mas ele ama o pecador. Se a pessoa se arrepende, vai só, eu menti, eu fiz o que era errado, certamente a pessoa é perdoado. Mas ele não pode ficar mentindo o tempo todo, ficar falando mentira e achar que vai se dar bem mentindo. Não. E o que aconteceu com Ananias foi exatamente ele ter feito um voto precipitado. Ele e mentiu. Se ele tivesse falado a verdade, mas não, eu errei, eu falei que é tanto, mas é tanto, eu vendi por tanto, e eu peço perdão por isso, e pronto, teria sido perdoado. Mas aqui não há relato que ele se arrependeu disso aí. Ele mentiu e aí ficou por isso mesmo, né? Não houve arrependimento. Porque Deus perdoa todos os pecados, mas o pecado que haja arrependimento. Se não houver arrependimento, a pessoa não é perdoada de maneira nenhuma. Ele tem que confessar os pecados e deixar os pecados, né? Pecado todo mundo comete, não tem esse que não comete pecado. Aquele que diz que não peca, ele é mentiroso, porque todos pecam, né? Peca no pensamento, e tudo, pelos olhos, né? A pessoa olha as coisas más, né? Muito deseja a mulher do próximo. Então, isso aí é um pecado também. Mas se você pedir perdão a Deus e se arrepender desse tipo de ação, ele vai ser perdoado, é claro. O Espírito Santo é onipotente. O que significa onipotente? É todo poderoso. Estou dizendo para você que o Espírito Santo é todo poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer. Tudo que é impossível, ele faz, porque ele é Deus, ele tem o poder para fazê-lo. Então, ele distribui os dons espirituais de acordo com a sua vontade, a cada pessoa individualmente, né? Lá está em 1 Coríntios 12, versículo 11, que ele dá o dom, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Então é dessa forma, ele distribui os dons. Tem pessoas que têm o dom de pregar, outros têm o dom de prestar socorro, outros têm o dom de curar, o dom muitos dons, dom de profetizar, né? Então são vários dons que é apresentado no livro de Coríntios, capítulo 12, né? Fala sobre os dons do Espírito Santo. Mas um só é o Senhor, é o Senhor, né? E ele que distribui os dons. O Espírito Santo é o único que distribui os dons para todas as pessoas que ele escolhe para o seu trabalho. Os dons são dados para fins evangelísticos. Não é para a pessoa exibir os dons. Não, eu tenho dom aqui, eu canto bem, eu prego bem, eu tenho o dom da oratória, eu falo bem em público. Não. O dom que o Espírito Santo distribui é dom espiritual. Existem os dons naturais que a pessoa recebe através do ensino normal. A pessoa vai ali, aprende na escola ali, e ali ele adquire o dom ali, né? O conhecimento, né? Sobre uma determinada disciplina ou uma profissão que ele escolheu. Ele vai executar essa profissão com desenvoltura. Então ele vai desenvolvendo aquilo que ele recebeu, esse dom, né, que ele recebeu, ele vai desenvolvendo isso aí. Então, mas os dons espirituais, quem dá é o Espírito Santo. Ele dá os dons espirituais. E os dons materiais também Tudo vem de Deus mesmo. Se você não tivesse inteligência para aprender isso, você não ia aprender. Porque se você, por exemplo, é um cantor, você canta e canta muito bem,
Então, quem lhe deu esse poder para cantar? A Deus que deu o seu poder. Porque sem ele você jamais seria um cantor, ou teria uma profissão que você desejaria ter, ou você já tem essa profissão, sem que Deus não tivesse dado inteligência para você aprender isso. Quantas pessoas que têm problema mental não conseguem aprender nada? Né? Muitas pessoas ainda conseguem, através de trabalho ali, de equipes, né, médicas, profissionais da área ali, vai desenvolvendo aquela pessoa e vai conseguindo desempenhar alguma coisa ali, né? Vai aprendendo ali. Mas todas as coisas vêm de Deus. Né? Tudo que eu estou dizendo para você não surge do nada. Isso não vem do nada, vem de alguém que deseja que você se desenvolva, cresça, né? E seja uma pessoa próspera no futuro. Então, tudo isso é plano de Deus na sua vida. Outra coisa também, ninguém pode se esconder do Espírito de Deus. Ninguém pode fazer isso. Como disse lá o salmista Davi, né? No Salmo 139, 7 a 10, né? Quer ver que é até interessante esse salmo. Vou ler para vocês, e vocês verem como é que é até bonito esse salmo. Lá diz assim: para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Uma pergunta. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar, agora bem, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Então não tem como você esconder da presença de Deus. Se estiver em qualquer lugar, ele estará lá, vai estar lá. Vai estar naquele local. Ele está sabendo o que você está fazendo. Em todo lugar, não tem como se esconder. Se você mergulhar com aparelhagem sofisticado, né? Lá no fundo do mar, você pode saber que ele vai estar lá também. Sem precisar de aparelho nenhum para respirar nem nada, mas ele vai estar lá. Lá para te ajudar nos seus mergulhos, né? Porque a pessoa gosta de praticar esse esporte, né? Mergulho, né? Ele está lá para te ajudar ali nesse momento ali, né? Às vezes até te protegendo contra um tubarão ali que pode chegar ali e te matar naquele momento ali, né? Então ele está ali para te ajudar, sendo o teu ajudador nesse momento. Até aqui entendemos, mediante as Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo existe. Ele fala, ensina, convence, capacita, consola, é Deus e está em toda parte. É onipresente também. Além de ser onipotente, é onipresente. Então, aí está o mistério. Ele está em toda parte. No mundo tem milhões de pessoas. Eu não tenho aqui uma estatística, sabe, para dizer quantos milhões de pessoas tem no mundo. Mas eu sei que a população do mundo cresceu muito nos últimos anos. E vamos imaginar, tem uma pessoa orando lá no Japão, outro orando aqui no Brasil, outro lá na China, outro na África, em toda parte. O Espírito Santo está em todo lugar. Mas como assim? Ele está atendendo a oração lá, aqui, lá na África, em toda parte. E aí está o mistério. E tem muita gente que questiona, hein, mas eu não posso acreditar nisso. Ora, isso é pela fé mesmo. Você precisa de acreditar pela fé. Se você não tiver fé, não adianta você especular. Não, só pode ser uma energia, porque atender não, mas se fosse energia, não falava. Ele não dizia para ninguém assim, vai lá e chama fulano para resolver isso, resolver. Então, ele não é uma energia. E aí que fica esse mistério. Então nós temos que entender as escrituras dessa forma. O que é revelado para nós é para o nosso ensino. Então, por que eu digo para você que ele é pessoal, é um ser pessoal?
pela característica apresentada nas Escrituras. Ele só um ser pessoal que age dessa forma. Pô, não tem como ser diferente, né? O que eu estou dizendo aqui. Ele pode se manifestar como vento, como diz lá, como força. Isso aí não impede que ele o faça. Ele é poderoso, pode fazê-lo. Mas quando alguém diz assim, mas fulano recebeu o poder do Espírito Santo, é claro, o poder, ele buscou receber o poder. O poder é a capacidade que ele dá para realizar aquilo que, caso contrário, ele não faria, ele não tinha condições de fazer. Então ele recebe esse poder para realizar trabalhos praticamente difíceis ou até impossível mesmo de ser realizado. De outra forma seria até, quem sabe, até impossível mesmo, né? Mas pela atuação do Espírito Santo na vida do cristão, ele vai fazer. Pelo poder de Deus, ele vai fazer. Então não tem como questionar a divindade da pessoa do Espírito Santo, de maneira nenhuma. Nós não podemos, não tem como refutar a existência pessoal dele. Se nós fizermos, nós vamos cair em contradição, porque a Bíblia está cheia disso, né? Cheio que o Espírito Santo ele age dessa forma na vida de cada um de nós. Ele nos convence, ele nos ensina, ele nos conforta, ele é intercessor. Quando nós oramos, nós não sabemos falar corretamente as palavras certas para apresentar diante do Rei do Universo. O Espírito Santo vai e convence a nós a viver uma vida santa, uma vida de obediência a Deus, tudo isso. Né? E ele também chama as pessoas para pregar. No caso de Filipe mesmo, Filipe estava pregando naquela região e vinha uma pessoa de grande importância, de grande destaque, né? Ele era servo da rainha de Candace, da África, da Etiópia, né? no país da Etiópia. Mas ele era uma pessoa, um eunuco lá, que tomava conta de tudo da rainha, de todos, como dizia, até o administrador da rainha. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías, não estava entendendo. Aí o Espírito Santo falou para Filipe, levou Filipe até onde estava o eunuco, né? Ele vinha numa carruagem daquele tempo, né? Então ali disse assim, vai lá e ensina ele. Ele vem estudar, mas não está entendendo. Então o Espírito Santo conduziu o evangelista até aquela pessoa que estava lendo o livro sem entender nada que estava lendo. Aí Filipe chegou, você está entendendo o que você está lendo? Não, se não tiver ninguém para me ensinar, não vou entender. O Filipe começou estudando com ele ali, mas não, o que o profeta está falando, o profeta Isaías está falando é sobre Jesus. Ele é o cordeiro que foi morto. Ele estava falando sobre Isaías 53, né? Fala lá que ele foi o cordeiro que foi levado para matador e foi morto. Ali mostrando simbologia ali do Jesus como ali apresentado como cordeiro, né? E o eunuco entendeu a mensagem, e agora o que ele faz? Passando ali no riacho, ali perto do riacho, fala assim, o que me impede de eu ser batizado? Agora o que o Filipe fala? Leva ele ali e batiza ele. E nós sabemos como foi batizado, porque lá a Bíblia diz dessa forma, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, o Espírito Santo atuou ali também, até no batismo ali também, para que o eunuco fosse embora para a sua terra como cristão agora. Agora, ele já era cristão mesmo. Ele aceitou a mensagem do Evangelho, e dali para frente ele viveu uma vida cristã, e dependia da presença do Espírito Santo na vida dele, aliás, né? Para que ele pudesse testemunhar do ocorrido ali em Jerusalém. Ali então ele passou a, quem sabe, até divulgar o Rei de Deus naquele país ali da África. Então é dessa forma que age o Espírito Santo. Ele é um ser pessoal, não é uma coisa que
nós não podemos, ele não tem voz, não tem, é um ar, uma energia, uma força. Não, o Espírito Santo, a Bíblia ensina aqui, como eu acabei de dizer aqui, e do que eu passei para você, ele é o próprio Deus. Ele é semelhante a Jesus. A Bíblia fala assim, um Espírito semelhante a mim, um confortador como eu. Jesus foi um grande confortador, ele confortou muitas pessoas lá do seu tempo, lá, pessoas que estavam aflitas. Lázaro, né, que tinha 4 dias que já estava sepultado, e Jesus ressuscitou essa pessoa ali. Então, o Espírito Santo seria testemunha de tudo que Jesus realizou e passaria para as pessoas que viessem depois, por meio dos evangelistas. Capacitaria os evangelistas para pregarem, para que eles pudessem fazer um bom trabalho. Deu para entender? Vocês gostaram do assunto? Então, se vocês gostaram, clique em gostei e compartilhe com as pessoas aquilo que você aprendeu e inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like, né? Ali, como eu falei, clique no gostei, do like, né? E comente ali, faça o seu comentário, eu tenho uma parte para comentar, vocês poderão ali comentar o que vocês acharam do estudo, que eu gostaria de receber os seus comentários ali. É muito bom a gente trocar ideias dessa forma, né? Sadia, saudável, é claro, né? Sem contenda nenhuma, então nós vamos chegar lá na compreensão da palavra de Deus dessa forma. E agradeço a vocês por ter assistido até o final desse vídeo e aguardo vocês no próximo assunto, muito em breve. E até lá. Um abraço. Tchau.